Então o dólar voltou a disparar, ultrapassando 5,74 no dia de hoje, 1º de agosto. Os mercados estão bem estressados, e não apenas aqui no Brasil, mas também lá fora. Os juros longos americanos caindo forte e os principais índices de ações desabando. Então o que está acontecendo? O que explica esse movimento recente nos mercados? É isso que eu quero mostrar nesse vídeo, e começando logo com os principais índices americanos, como a gente pode ver aqui na tela. O S&P 500 chegou a cair quase 2% no dia de hoje, o mercado ainda não fechou. Estou gravando o vídeo aqui às 4 horas e 38 minutos. O Nasdaq chegou a cair mais de 3%, vários índices de ações. No Brasil, a bolsa cai levemente, mas esse movimento se vê bastante nos Estados Unidos. Assim como os juros longos, aqui o título do Tesouro Americano de 10 anos volta a cair abaixo de 4%, com o mercado contemplando uma possível desaceleração mais forte da economia americana, e é isso que está em jogo agora, depois das divulgações de alguns indicadores importantes hoje de manhã cedo. Ontem, quarta-feira, tivemos a decisão de política monetária. A gente analisou aqui tanto a decisão do Fed quanto a do Bacen, exclusivo para os membros do canal. Vou colocar o link aqui em cima, então não vou reproduzir essa análise. Mas agora a gente vê um mercado digerindo a decisão de juros e considerando que talvez a economia possa sim estar desacelerando rumo a uma recessão, porque ela ainda não foi descartada. E quais foram os dados divulgados hoje que trouxeram mais preocupação e acenderam a luz amarela, talvez vermelha, para muitos investidores? Tem alguns indicadores. O primeiro deles são os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que saiu hoje, quinta-feira cedo, em 249 mil, que é o maior patamar em um ano. O número igual foi só em agosto do ano passado, começo, dia 5 de agosto de 2023. Isso sugere que sim, o emprego está deteriorando na economia americana. E logo depois dessa divulgação veio também o famoso indicador ISM dos gerentes de compras, aqui no caso de manufatura, que também mostra uma desaceleração. O patamar já está em nível de contração há já alguns meses, e volta aqui para o patamar de 46,8, não foi o menor do último ano, mas vem aqui numa tendência de queda. Mas mais do que esse indicador, que é o PMI de manufatura, é também o PMI de manufatura, mas aí apenas relativo ao emprego, que esse sim veio no nível de 43,4, surpreendeu negativamente, e é o menor patamar desde a pandemia. Então, esses dois indicadores, tanto emprego quanto manufatura, índice dos gerentes de compra, trouxe maior preocupação para os investidores. Mas além desses dois dados, também temos um clássico chamado de indicador de recessão da regra de Sam, baseado nos estudos da ex-economista do Fed, Claudia Sam, que compara a média móvel de 3 meses da taxa de desemprego com a mínima dessa média móvel de 3 meses no último ano. E quando essa diferença ultrapassa 0,5%, é um sinal de que a economia já iniciou a recessão. A gente pode ver aqui este gráfico, então, mostrando o Sam Rule Recession Indicator desde 1960. Houve poucos falsos positivos, como foi aqui o caso da década de 70, ali, que em novembro de 76 bateu 0,50, mas não seguiu uma recessão. Nas instâncias seguintes, sempre aconteceu uma recessão quando esse indicador bateu 0,5%. E é um indicador com frequência mensal que denota uma piora no mercado de trabalho. É a taxa de emprego que está aumentando. Neste momento, o Sam Rule Recession Indicator está em 0,43. Quase batendo 0,5, então luz amarela já acesa, ainda não a luz vermelha. Mas além desses dados econômicos, também há uma variável macro importante e que tem se comportado de forma a sacudir os mercados, que é a taxa de câmbio do iene japonês. A gente vem cobrindo isso já há alguns anos, pelo menos desde 2022, vou colocar alguns vídeos aqui em cima sobre esse assunto, mas depois de uma forte desvalorização do câmbio,
câmbio, o que aconteceu nessa semana foi uma forte valorização do iene. E essa valorização do iene acaba repercutindo nos demais mercados financeiros, porque o iene é uma moeda usada para o carry trade, é uma moeda usada para alavancagem, para o funding desse carrego, em que os investidores se alavancam. Então tomam empréstimos em ienes a taxas de juros muito baixas, porque lá elas ainda estão em patamares historicamente baixos, para investir em outros mercados. Mas se o iene se valoriza, como está acontecendo nesta semana, vamos até colocar aqui o iene japonês, vamos lá aqui, desde a máxima que foi ali em julho, chegou a 1,62, a taxa de câmbio vem caindo consistentemente, e agora no dia 31 de julho caiu quase 2%, a taxa de câmbio significa que o iene se valorizou, e mais um pouco hoje, 1º de agosto, significa que aqueles que estão alavancados em iene precisam se desfazer das posições porque ficou mais caro, podem ter prejuízos. E havia uma quantidade de vendidos em iene recorde nas últimas semanas. Então a reversão desse movimento, iene se valorizando, os vendidos tendo que fechar posições e possivelmente tendo que se desfazer de ativos fora do Japão, pode estar sacudindo e reverberando não apenas nas bolsas americanas, mas também na nossa taxa de câmbio, até porque o real brasileiro é o trade oposto do iene japonês. O iene é utilizado para se alavancar e o real é utilizado para investir, porque é uma moeda que rende muito mais. Então esses movimentos macro-globais podem estar repercutindo também na nossa taxa de câmbio. O que me leva então ao dado do real brasileiro, que é impressionante. Então, nesse momento, o real está em 5,73, a taxa de câmbio chegou a bater já 5,7443, e é um patamar que não víamos desde dezembro de 2021. Se superar um pouquinho mais disso e fechar, por exemplo, em 5,75, nível tão elevado, teremos que voltar para março, abril de 2021, que seria o auge da pandemia. E não apenas o auge da pandemia, mas num outro nível de juros, o que me traz a um grande dilema que o Banco Central tem pela frente, que é como executar agora a política monetária diante de um câmbio mais depreciado. Inclusive porque ele comentou sobre isso no comunicado do Copom, que o câmbio nesses patamares traz preocupações para os níveis de inflações, porque câmbio sobe, significa que tudo que a gente importa fica mais caro, a começar pelo petróleo e seus derivados. Isso tem um efeito em cascata em toda a economia, em todos os preços. Então, câmbio depreciado é inflação na veia logo mais adiante, e esse é um grande desafio que o Banco Central tem pela frente. E só para mostrar um pouco da depreciação do real em relação a outras moedas, colocando aqui no último ano para observarmos como é um movimento muito específico do real brasileiro e não do dólar, que está se fortalecendo muito no restante do mundo. É um momento até talvez um pouco divergente, porque temos uma falta de sincronia das políticas monetárias. O Banco da Inglaterra reduziu os juros hoje de manhã, o Fed manteve, o Banco Central Europeu tinha reduzido já os juros, o Banco do Japão subiu os juros também ontem em 15 pontos base, estava em 0,10% e subiu para 0,25%, isso ajudou a provocar uma apreciação do iene. Mas analisando a taxa de câmbio do real no último ano, já sobe quase 20%. O peso mexicano, que também está sofrendo, algumas emergentes estão sofrendo, sobe aqui quase 11%, mais que 11%, a taxa de câmbio do peso mexicano. E o índice dólar sobe apenas 2%. Então, é algo mais relacionado a moedas emergentes e mais ainda um impacto significativo na nossa moeda, o real brasileiro. E para comparar com outro emergente, que está numa situação ainda pior do que a nossa, mas estamos nos aproximando, é a Turquia. A lira turca está desvalorizando fortemente, o câmbio já subiu quase 23% no último ano. E por que é importante sempre lembrar a lira turca? Porque as queixas que o Lula tem com relação ao Roberto Campos Neto, a autonomia do Banco Central, a nível de taxa de juros, são as mesmíssimas queixas que o Erdogan teve na última década e que fez ele trocar
presidente do Banco Central ordenar redução na marra da taxa de juros e que provocou essa forte desvalorização da moeda da Turquia. E se nós seguirmos por esse mesmo rumo, esse é o grande perigo, o grande risco que temos. E antes de encerrar, para mostrar como hoje a situação também de câmbio nesse patamar é diferente do que tínhamos lá com Bolsonaro e Paulo Guedes durante 2020 e o auge da pandemia. E antes que alguns me critiquem, dizendo, ah, não, mas quando o câmbio estava lá alto, você não criticava. Não, pode ver todos os vídeos aqui do canal. Eu já comecei a criticar o Banco Central e Paulo Guedes em 2019, novembro de 2019, quando o câmbio começou a descolar antes da pandemia, ultrapassando o nível de R$4 por dólar. Podem voltar no canal que vocês vão encontrar. Mas por que eu digo que hoje é uma situação mais delicada, inclusive, para a nossa moeda? Porque os desequilíbrios lá de 2020 e 2021, que provocaram um real muito desvalorizado, na minha avaliação, foi sobretudo uma política monetária extremamente frouxa. A nossa taxa de juros do Bacen foi para 2%. Então o diferencial de juros domésticos em relação aos juros americanos era minúsculo. Como a gente pode ver aqui no gráfico, a linha azul chegou a 1,75% de diferencial, a taxa básica americana era 0,25% e no Brasil 2%. E à medida que isso foi sendo corrigido e o Banco Central iniciou o forte ciclo de aperto monetário, aí o real começou a finalmente a ceder um pouco mais. Mas no momento em que esse diferencial volta a cair, agora está em 5%, 10,5% é a Selic, 5,5% é a taxa básica americana. Esse é o diferencial. O câmbio volta a descolar. Mas notem que agora temos pouco espaço em termos de taxa de juros. Já está em 10,5%. Então o Banco Central vai aumentar mais ainda a taxa de juros para impedir uma desvalorização do câmbio, porque essa desvalorização agora tem muito mais a ver com os problemas fiscais, a falta de credibilidade no controle orçamentário, na trajetória do déficit fiscal e da dívida pública e possíveis heterodoxias no Banco Central depois que Lula trocar o presidente, que possivelmente será o Galípolo, para substituir Roberto Campos Neto. Então essas incertezas fiscais, que são concretas e ainda, por mais que tenham anunciado, esse também é o ponto que chama atenção, por mais que tenham anunciado algumas contenções de gastos nessas últimas 2 semanas, elas tiveram quase nenhum efeito no câmbio. Ainda assim, ele se desvalorizou. Então, é um problema que o Banco Central tem pela frente, porque vai ser difícil reduzir taxa de juros com esse nível de câmbio. E conseguir agora trazer o câmbio de volta para um patamar mais palatável, e não esse 5,74, exige uma mudança real no controle das contas públicas. Simplesmente esse mesmo paradigma de anunciar algo para o mercado gostar, para inglês ver, mas que não signifique um real compromisso com a responsabilidade fiscal e com a trajetória da dívida, vai ser difícil vermos o real valorizar novamente. E aí isso impede também reduções mais rápidas da taxa Selic, porque com o nível de câmbio nesse patamar, isso logo vai incomodar a inflação. E como é que o Bacen vai reduzir taxa de juros se a inflação segue incomodando? Então, esses são os dilemas que o Banco Central tem pela frente, que o governo brasileiro tem pela frente. A nossa moeda se encontra, assim, num patamar delicado e que exige uma retomada da confiança, porque senão podemos entrar numa espiral mais negativa e o câmbio descolar ainda mais. Então, é um momento para atenção, vamos seguir acompanhando os mercados. E como eu sempre relembro, quando o câmbio cai, é o momento de aproveitar a oportunidade, especialmente para aqueles que nunca dolarizaram. Agora, aqueles que não dolarizaram estão mais preocupados, alguns já entrando em pânico, pô, não fiz remessa para o exterior, agora ficou muito caro, não vou fazer mais, não vale mais a pena. Fica sempre nesse dilema. E como a gente não consegue prever câmbio, especialmente no curtíssimo prazo, quando há janelas de oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. Como tivemos no ano passado, no fim do ano, quando o câmbio chegou até níveis abaixo de R$ 4,90 por dólar. Mas
Esse tempo se foi, não sei se ele volta algum dia, espero que sim, mas fica cada vez mais difícil contar com esse cenário. Espero ter gostado desse vídeo, compartilhem também, ativem o sininho aqui, se inscrevam no canal e voltamos no próximo. Valeu!